Fala pessoal, meu nome é Alexandre Sales, eu faço parte do grupo de residência pedagógica de Geografia da UERJ e hoje eu vim aqui falar sobre Geografia da Indústria, do Fordismo à economia flexível. Durante o início do século XX, o mundo passava por diversas transformações, desde do início da utilização da energia elétrica, dos combustíveis fósseis em grande escala, da indústria química e etc. Dentro desse contexto surge o Fordismo, que é um sistema de produção industrial criado por Henry Ford e amplamente utilizado durante todo o século XX. Ford é o fundador da Ford Motor Company, que começou a produção de carros ali no início do século XX, entre os anos 1908 e os anos 20. A partir dos anos 20, o modelo T, que é o modelo mais famoso desse início da Ford, ele passa a ser produzido em larga escala e o modelo de produção fordista ele passa a ser utilizado em diversos lugares do mundo. Na verdade, ele passa a ser o paradigma de produção no mundo inteiro. Podemos dizer que esse modelo de produção ele é utilizado entre os anos 20 e os anos 70, principalmente, como modelo de produção seguido pela indústria em diversas partes do mundo. Dentro desse contexto, esse modelo ele tem algumas características principais. A primeira delas é a linha de montagem. Ford implantou uma linha de montagem com a lógica da esteira rolante, né? Onde a produção dos carros eles vinham em esteiras e aí cada trabalhador ia fazendo a sua parte nessa linha de montagem. A partir daí, essa produção ela passa a ser acelerada, porque os trabalhadores não mais fazem todas as funções, eles passam a fazer funções específicas e quem dita o ritmo da fábrica é a esteira. A divisão de tarefas dentro desse modelo também é muito importante para acelerar a produção. Cada trabalhador vai ter uma tarefa muito bem definida e ao longo da esteira ela vai determinando cada etapa da produção. Esse processo ele também é chamado de alienação do trabalho, porque o trabalhador não mais sabe todas as funções da fábrica, ele não participa mais de toda a produção, ele participa de uma parte específica da produção. Então, nesse contexto, o trabalhador não é mais um agente tão importante na fabricação total, mas ele é um agente de um processo específico dentro da fábrica. Nesse contexto, acelerando a produção e aumentando a produção em massa. Ford também tinha a ideia de que todos os trabalhadores participassem do consumo em massa. Então Ford implanta em suas fábricas, ele é um dos primeiros a implantar um aumento salarial importante para que seus trabalhadores também pudessem participar do consumo. O aumento do consumo por parte dos trabalhadores vai ser muito importante também para o aquecimento da própria indústria e para o aquecimento da economia desses países industrializados, pois a partir desse ponto os trabalhadores industriais também faziam parte das massas de consumo. Um outro ponto bastante importante nesse modelo de produção é a pouca flexibilidade. Nesse sistema, a fábrica ela não podia mudar a produção de uma hora para outra. O produto ele tinha que ser padronizado, porque cada trabalhador sabia um processo específico dentro da fabricação. Ford tem até uma frase famosa que é: todo cliente pode ter um Ford modelo T de qualquer cor, desde que seja preto. E aí isso evidenciando a falta de flexibilidade dentro desse modelo de fabricação. Sendo assim, as principais características desse modelo vão ser a padronização da produção através da linha de montagem, né? A linha de montagem ela vai definir o tempo da produção com a esteira rolante e uma divisão rígida das tarefas, né, dentro da produção. Isso vai gerar o barateamento do produto final e assim gerando a produção em massa
e, consequentemente, o consumo em massa também, porque além dos produtos ficarem mais baratos, os trabalhadores eles passam a também fazer parte dessa massa de consumo. Essas são as principais características desse modelo fordista, né? Que vai ser um padrão utilizado em todo o mundo, principalmente a partir do século XX até os anos 70, quando ele passa a cair em desuso, quando aí sim a gente tem um novo modelo de produção a ser seguido, que é chamado de toyotismo, ou de produção flexível. Esse modelo chamado de toyotismo, ele começa no Japão, e ele é desenvolvido pelo engenheiro chamado de Taishi Ono. Esse engenheiro ele tem uma parceria com a Toyota, por isso que o nome do modelo é chamado de toyotismo, e ali ele implanta o modelo que ele vai se dar por diversas características próprias do Japão. Se a gente pensar no Japão, ele tem características geográficas diferentes dos Estados Unidos, por exemplo. O Japão é formado por ilhas, obviamente ele não tem muita matéria-prima nesse período, e as indústrias lá também não vão ter espaço para armazenamento, para grandes estoques. Então, pensando nisso, Taishi Ono desenvolve um modelo que vai adotar o que eles chamam de just-in-time, que é a produção na hora. O que significa isso? Essas empresas elas não mais vão produzir em larga escala, elas só vão produzir quando elas tiverem o pedido. Então é a produção no tempo. Sendo assim, eliminando a necessidade de grandes estoques, tanto de produtos para a produção, quanto de estoques finais pós-produção. A partir daí, essa produção ela se torna sob demanda. O cliente que vai demandar a produção. Outra parte também bastante importante é a automação da linha de produção, que aí já se dá dentro do contexto da terceira revolução industrial, em que a gente teoricamente vive até os dias atuais. Essa automação ela passa pelo desenvolvimento da eletrônica, da robótica e da própria informatização dos meios de produção. E aí tudo isso dentro do nosso contexto de revolução técnico-científica e informacional. Isso vai se dando também a partir dos anos 70. Dentro dessa linha de montagem toyotista, uma outra diferença também para a produção fordista é que os trabalhadores eles não mais têm uma única função dentro do processo produtivo. Os trabalhadores eles são mais qualificados e eles executam trabalhos, uma forma de trabalho mais flexibilizada. Esse modelo flexível de produção, ele também vai, dentro desse contexto, ele passa a não participar mais, a indústria não participa mais de todo o processo da cadeia produtiva. Ou seja, as empresas elas passam a terceirizar partes da cadeia produtiva. E dentro do nosso contexto de globalização, cada vez mais as indústrias elas vão terceirizando partes da produção de onde for mais barato. Uma linha de produção ela pode ter insumos para sua produção de diversas partes do mundo. Um avião, por exemplo, ele pode ser montado nos Estados Unidos, mas parte das peças vem da Coreia do Sul, outra parte vem do Japão, outra parte vem da China, outra parte vem da Europa. Sendo assim, por isso que esse modelo também fica conhecido como produção flexível. Sendo assim, a terceirização, né, que é esse processo pela qual a empresa ela contrata outras empresas para executar determinadas tarefas e para prestar serviços, ele passa a se tornar um modelo amplamente utilizado dentro desse modelo de produção flexível.
Dentro desse contexto, a gente também tem o que é chamado de terciarização da economia. Terciarização é quando uma economia ela passa a ter um grande crescimento dos setores terciários. O setor terciário é o setor de comércio e de serviços, basicamente. Lembrando que o setor primário é o setor que vai explorar aí os produtos que vão ser matéria-prima para o setor produtivo, pecuária, agricultura, mineração e etc. O setor secundário é a indústria de transformação, né? A indústria em si, ela transforma matéria-prima em produtos industrializados, e o setor terciário é o setor de comércio e serviços. Quando a economia passa por esse processo de terciarização, esse setor terciário ele passa por um crescimento dentro da economia. Então, os setores de comércio e serviço, principalmente serviços, ele passa a fazer parte de um grande volume dentro dessa produção. Nesse contexto, a gente também tem o que é chamado de uberização das relações de trabalho, que é um processo que a gente está passando atualmente, onde os empregados eles passam a não ter mais vínculo empregatício com as empresas. Eles prestam serviço através de meios técnicos informacionais, e aí utilizando o celular, etc. E as empresas que contratam o serviço de certa forma não têm vínculo algum, e as relações de trabalho aí passam a não existir mais. A gente, ao longo desses sistemas produtivos, a gente tem uma escalada cada vez maior de quebra dos vínculos empregatícios, né? Se a gente parar para pensar no modelo fordista, o empregador ele tem um vínculo com o empregado, o trabalho ele serve para que a população tenha um consumo em massa, para que toda a produção ela tenha como destino essa população. Ali já no modelo toyotista, com a robótica, a própria mecanização do sistema produtivo, passa a demandar maior qualificação e menor quantidade de trabalhadores. Dentro desse contexto, ela vai influenciar para o próprio processo de terciarização da economia. Essa terciarização da economia, por fim, ela chega ao nosso ponto agora, que é o que a gente tem chamado de uberização do trabalho. Que, sendo assim, essas relações de trabalho elas não se dão mais, e cada vez mais elas não se dão no modelo onde o trabalhador ele tem vínculo direto com a empresa. É bom lembrar que quando a gente fala de Fordismo e Toyotismo, a gente não está falando só das fábricas em si da Ford e da Toyota. Esses são modelos de produção que eles são adotados durante determinados períodos das próprias revoluções industriais, né, a partir da segunda revolução industrial. Então a gente tem que sempre parar para pensar que são modelos que eles também são adotados dentro de um contexto histórico e técnico-científico específico. Sem a evolução da robótica, da técnica e da própria informática em si, a gente não teria o desenvolvimento do toyotismo, por exemplo. E, consequentemente, hoje o que a gente vive com a terciarização da economia e com a uberização das relações de trabalho, ela também passa por todo esse processo de avanço da revolução técnico-científico-informacional. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo aí da aula, né, de Geografia da Indústria.
e a gente falou do Fordismo à economia flexível e também falamos de terceirização e uberização das relações de trabalho.